Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. Hoje uma tarde quente aqui em São Paulo. Quente, muito quente, quente mesmo. A galera na piscina dos prédios, shopping centers cheios. Clima de final de ano. E eu muito feliz e animado aqui para gravar o programa. Eu agradeço a audiência. O pessoal que assiste, se puder deixar o like, caso goste, ajuda muito no ranking. Participem da área de comentários, vocês são bem-vindos. E também, se puderem falar do canal para seus amigos, parentes, eu fico grato. Quem quiser assistir, seja bem-vindo à Bolsa, continua disponível na parte alta aqui do nosso canal no YouTube e no nosso site, aqui onde está inscreva-se, é gratuito, 17 módulos ou 18. Qualidade digital de som e imagem, pode ser a sua porta de entrada para a bolsa, ideal para iniciantes e investidores de nível intermediário, mas fala até de imposto de renda, tem alguns assuntos legais sobre aluguel de ações ali, então até para o investidor de nível mais elevado pode ser útil, eu acredito, ok? E quem desejar ter contato comigo no período da manhã, temos o cenário, que é o informe que eu faço com muito prazer todos os dias de manhã, falando um pouco de política, economia, bolsas asiáticas, Europa, Estados Unidos, sempre acompanhado de um gráfico do Ibovespa. Certo? Pessoal, hoje nós temos as bolsas americanas sem direção única, S&P, Dow Jones, índice Nasdaq. O petróleo não é uma ilusão, você não está sonhando, você está acordado. Ele cai quase 7% nesse momento. E o EWZ está subindo. Se a gente for olhar aqui o índice futuro, né? A alta do dólar é inversamente proporcional ao EWZ. Então, geralmente, quando o dólar sobe, essa porcentagem cai e vice-versa. Por isso que quando a nossa bolsa sobe e o dólar cai, o EWZ voa. Né? Então, ele está subindo mais do que o próprio Ibov, isso às vezes ocorre. Né, a composição ela é parecida com o BOVA11 e com o Ibov, mas ela não é idêntica, por isso que tem essas distorções, mas às vezes as distorções são do dólar, ok? Porque ele é inversamente proporcional ao dólar, uma vez que ele opera lá fora, né? Simples assim. As criptomoedas hoje estão, em sua maioria, num dia de descanso, com exceção do Bitcoin Cash, que eu tenho comentado que é o mais técnico desses ativos, das criptomoedas, subindo bem. Então vamos começar, como de costume, pelas bolsas asiáticas e Europa. Queda na China, queda na Europa, as bolsas por lá fechando na mínima. Índice FTSE aqui em destaque, então vamos aos nossos estudos aqui. A bolsa de Xangai, professor, ela com essa queda de hoje, ela desanima, joga a toalha. Olha, pessoal, quando ela rompeu aqui pela terceira vez essa LTB, e ela não materializou, quando ela rompeu, a gente falou, olha, não é um rompimento que a gente acredite piamente. É a mesma coisa essa perda, tem um fundo aqui mínima do dia 10, aí tem um fundo a mínima aqui do dia 30, então eu não acredito, por exemplo, que vai mergulhar, que vai cair. Eu acho que ela vai ficar nesse lenga-lenga aqui algum tempo ainda. Eu penso que haverá alguma reação a partir da semana que vem, talvez a partir dessa. Quinta, sexta. Quando nós observamos o índice FTSE, né, o grande barato nesse momento, né, o grande driver para os mais clássicos e tradicionais é o Brexit. Aqui nós temos uma simetria em V invertido. É um V mesmo, uma letra V. O índice FTSE sentiu esse fundo aqui marcado no dia 20 de novembro, sentiu a média e desceu. Então, assim, a gente pega uma sequência aqui de quedas, até teria mais algum espaço para cair, mas pode fazer um fundo duplo e formar um W.
Tem essa possibilidade, mas a maré, a tendência, a memória é de venda. E quando nós partimos para o índice DAX, algo bem parecido, né? Só que é aquela velha história, pessoal. Muita gente está falando em crise na Europa, em queda por lá, mas os gráficos já embutiram em grande parte os problemas. Então é a mesma coisa aqui. Sentiu um fundo anterior, se aproximou da média e caiu. Poderia fazer até um pivô de alta, rompendo esse patamar aqui, 10,995, ou descendo um pouco mais, de repente um fundo duplo. Quer dizer, tendência de baixa, mas um mercado bem amassado, judiado, com potencial de inflexão, só que não tem um sinal mais forte, assim, digamos, para tal. Observando os gráficos aqui, vamos ver aqui, por exemplo, o petróleo que nós comentávamos, né? O petróleo pegaram para arrebentar mesmo, então quando essas commodities, assim, petróleo, minério, quando entra uma força dominante, eles inflam realmente os preços, ou eles trituram a ponta contrária, né? Então o petróleo, a gente vê um mergulho aqui, ele está buscando fundos aqui marcados em agosto de 2017, onde, né, exatamente nessa região de 45, 46 dólares, fez uma alta que se estendeu até 74, 75 dólares aqui. Então, é um ponto importante, está longe de médias. E aquela velha história, essas barras, se a mínima é perdida, cai mesmo. Então, pode repicar? Pode, mas não temos, por enquanto, um sinal, um driver, algo que possa remeter a isso. No caso do Brent, como diz meu amigo Thiago Bizzi, esse contrato que eu costumo acompanhar aqui, ele está bugado. Esse CFD que eu costumo ver aqui. Então eu vou nesse gráfico contínuo que nós temos aqui na tela. Aí algo me intriga aqui, porque a gente está com a cotação só até do dia 17, deve ter vencido. Deixa eu ver se tem um outro CFD aqui, achei um outro. Aí tá 55,98, né? Achei um outro CFD aqui. E é isso, né? Perdeu essa região de fundo, poderíamos imaginar até um triângulo, e geralmente o triângulo é rompido para baixo, assim o fez, e opera também numa região que foi fundo, exatamente o ponto 55,17, aqui em outubro de 2017, então... Mas é complicado, né? Perde a base de... É aquela velha história, ou nega essa barra, se perde a mínima, geralmente duplica, ou então... Teria que ter um sinal tipo no meio do candle, um arame, alguma coisa do gênero, senão a tendência continua baixista. Aí temos aqui na tela o nosso bom velho Bitcoin. Observando o gráfico do Bitcoin, pessoal, então a ideia do gráfico, né, é você fazer uma leitura de fluxo, de movimentação e tal. Pela nossa teoria, quando nós vemos um fenômeno como esse acontecer, o que a gente entende aqui? O Bitcoin, ele veio numa região de suporte, né? Ele tinha um fundo a 3,277, ele veio um pouquinho abaixo, rompimento falso, né? Isso reforça a conjectura de um fundo. Aí ele faz uma Marubozu. Quando nós temos um candle lateral de corpo pequeno, perto da parte superior do Marubozu, geralmente ele é duplicado. Tipo, dá a paulada, faz a pausa para duplicar essa barra. É dessa forma que a gente compreende, né? Aí nós temos depois o Litecoin, também em dólares, né? Talvez faça a mesma coisa, ele deu a paulada, inclusive conservou a VA média de 21, tende a subir, né? Aí você vai para o Ethereum, em dólares também, ele fez a paulada, faz a pausa, então tende a subir. Então nós temos uma situação que favorece a compra das criptomoedas de uma forma geral. E por último, o Bitcoin Cash, que tem sido, eu já estou falando há algum tempo sobre isso,
o ativo mais técnico de todos, ok? E ele maliciosamente faz um movimento diferente. Ele veio aqui na região de $75, caiu muito, caiu quase 90%, e ele vai subindo sorrateiramente. Então, como nos outros tem configuração de compra, no Bitcoin Cash também. Simples assim. E aí nós temos a seguir o EWZ, que é ETF brasileira negociada em Nova York, né? Essa ETF está fechando 19 horas, mas aí fica muito tarde para gravar. Ontem eu gravei por uma razão pessoal, estava em trânsito vindo de Maresias. O EWZ agora está caindo um pouco, testando a região de 37,65 aqui, que é um fundo importante. Estamos aí num ponto-chave. E é isso aí. Falando um pouco de fluxo, né? Ontem os estrangeiros trabalharam levemente na ponta compradora, reduzindo de 136.424 para 136.235 a posição nos futuros. E no mercado à vista, eles têm trabalhado aqui na venda, dia após dia. Até o dia 13 estavam com 777.264.000. Vamos ver se a gente consegue ver o dia 14 aqui. Conseguimos. Tá irritante operar? Tá desgastante operar? Pessoal, final de ano é assim mesmo. Eu acho, por exemplo, que você vai operar dólar, você vai conseguir extrair pouco do mercado. Você vai operar fundo imobiliário, a mesma coisa. Né? Criptomoedas talvez agora dê chance. Então, por exemplo, dólar, fundo imobiliário. Aí assim, para operar mini índice e montar carteira de ações, acho que tá legal, principalmente para montar carteira. Você pega esse mercado meio errático, às vezes você tem grana para comprar uma ação num dia, entra uma grana no outro, faz um dinheiro no mercado futuro. Então, eu acho que com essa visão assim, para montar carteira tá bacana, não tá disparando, por exemplo. Então, estão fazendo a conta, né? 73.285, 210 menos 72.785.555. Então a gente está falando em 499.655.000. Então eles têm reduzido a exposição na ponta compradora. É um valor menor, 280 milhões aproximadamente menor do que no dia 13. Passou para o dia 14. Ok? Maravilha. Então vamos falar aqui de destaques do dia. Às vezes eu vejo por aqui, ó, um dos destaques hoje eu vou falar de SUSB, o outro eu vou falar de Via Varejo. E às vezes eu vejo pela própria composição do Ibov. Então, SUS B3. Aqui na tela, olha, eu acho que é um dos ativos mais complicados de operar no momento. Eu não operaria, fechou esse gap, voltou, tinha um oco, não desenvolveu. E nós temos aqui talvez uma linha de tendência que o mercado buscou. Caso exista a perda 35,70, nós teríamos um grande pivô de baixa aqui. Então não ficaria no papel. Acima disso poderia ser uma compra por assimetria pela qualidade da ação, lembrando que ela não anda para cima ou para baixo somente de acordo com o dólar. E aí VV, a R13 é uma ação muito pedida, ela vai entrar hoje como destaque. É o patinho feito do setor do varejo. Eu estava na praia, eu nem contei essa história ontem, né? Um dos meus computadores, que estava com todas as configurações, eu trouxe para colocar mais memória numa pessoa que trabalha nos meus computadores já desde há uns 20 anos, que é o meu amigo Samuel, que é trader também. Eu tenho dois amigos Samuel, um que é meu sócio, que também é trader e um que trabalha na área hospitalar, é empresário, e um outro também empresário na área de TI. E eu trouxe o computador, ele trocou a memória, eu fui pra praia, quem disse que eu levei o computador? Fui no carro domingo à noite pegar, cadê o computador? Não estava lá. Aí eu falei pro meu filho, você dá só uma olhadinha, meu filho ficou aqui em São Paulo, ele tá aqui do lado da sua mesa, ou seja, tive que levantar cedo e comprar uma máquina, configurá-la, instalar os programas ontem. Ontem aconteceu de tudo. E eu comprei na Via Varejo, numa das lojas da Via Varejo, por coincidência.
Agora nós temos VVAR3, não é mais 11. Quem tinha uma ação da 11 passou a ter 3 ações da 3. E ela veio numa região de suporte, fez aqui um sinal. A gente pode talvez interpretar, forçando um pouquinho aqui a imaginação, como uma Morningstar. Talvez uma ave migratória de alta. Mas o candle de hoje é de massa. Hoje nós temos um mercado soft, né? Não é um mercado de alta e ela está subindo bem, pode ser um sinal de fundo. Ok? Maravilha. Falar dos ativos fixos, então, Petro, Vale e Bancos. Agora 18,2 o mercado fechando. O que o mercado subiu está devolvendo tudo em 10 minutos, né? Isso, a época de final de ano tem que ter um controle emocional maior. Aquele investidor que é soft, é mais chorão, é infantilizado, é mais mimado, ele sofre muito. Só que geralmente depois desse estresse o mercado faz um movimento direcional muito amplo. Às vezes para cima, às vezes para baixo. E aí se você está na ponta certa, dá para se posicionar muito bem. Aí o investidor que é chorão, que é mimado, que é infantilizado, ele fica feliz se ele acertou a direção. Eu já estou nessa há muito tempo, eu sei como funciona. A Petrobras, eu acreditava que esse gap seria fechado, eu falei para vocês, que é o 22,74. Uma vez violado com essa baixa do petróleo, ele projeta talvez a outra boca de gap aqui em 21,82. Mas isso no mundo ideal. A Petrobras, se você medir, pessoal, a amplitude que nós temos aqui, é praticamente a amplitude que já foi alcançada, né? Então, teoricamente, aqui imaginando isso como um canal, está praticamente com o objetivo materializado, só que ela está sob domínio vendedor, isso daí é evidente. Né? Não existe um sinal. Agora, se você na Petrobras for esperar um sinal do diário, dá para se posicionar bem? Dá. Mas quer se posicionar em Petrobras, acompanha o 30 e 60 minutos. É uma dica minha aqui, se eu fosse comprar o ativo. No caso da Vale, para quem procura uma oportunidade, eu acho que na LTA aqui foi oportunidade ótima, mas ainda é oportunidade de se posicionar, tem um triângulo macro, tal, é como eu vejo o papel. Banco do Brasil fechando agora, né, uma leve oscilação, conservando o 44,03 como suporte. Né, deve fechar praticamente aqui em cima, né? Se a gente for pegar a BBAS aqui, 43,80 no leilão, então vai conservar essa região. Não vejo grandes mudanças em relação ao que nós falamos ontem. As médias estão sendo conservadas e mantidas como suportes, tá? Então, conjectura altista, né? E aí nós temos aqui Bradesco. Eu acho que ela vai perder um pouquinho dessa valorização no leilão, né? Tá 38, 39, 38 e 26. Mas fechando em alta, né? Veio no 37,72, assim como fez ontem e também no pregão do dia 13. Conservou como suporte, fechando acima da média de 5. Nem se aproximou da de 21, fechando acima dessa LTA. Então uma configuração, um desenho altista. E aí temos Itube, né? Uma alta legal também, é o último negócio antes do leilão 35,27. Aqui no leilão, cadê Itube? 35,18, deve fechar alguns centavos abaixo, mas também uma configuração altista, né? Respeitou 34,70 de novo. Essa barra de hoje nega a de ontem. Fechamento acima das médias, então isso abre espaço para amanhã ser um dia positivo. Ok? Maravilha. Então falei dos destaques dos ativos fixos, falar do dólar. Daí eu falo das bolsas americanas também. Então o dólar nesse momento também fechando. Ele opera acima das médias e pendurado nessa LTA. Né? Tem muita remessa de dólares para o exterior. Isso daí pressiona a cotação para cima. É uma configuração de alta, mas um caminhão subindo ladeira. A gente viu semana passada, na semana, a oscilação foi mínima, né? Falar das bolsas americanas, então depois a gente faz pedidos do YouTube.
Então aqui temos o Dow Jones. Ele chegou a trabalhar em alta uma boa parte do pregão de hoje, devolveu tudo no final. Existe uma memória vendedora, né? Só que nós temos, por exemplo, o Gap aqui. Mas existe sim uma memória vendedora. Ok? Mas existe também uma grande distância em relação à média de 21. Nós temos alguns suportes nessa região, ó, como eu comentei. Dia 9 do 2, dia 2 do 4, dia 3 do 5. Então, uma região que teria chances, assim, possibilidades reais da formação de um fundo. E aí temos o nosso belo, caro e esplêndido S&P, que também opera numa região de suporte. Acho que vale até a pena marcá-lo. Aqui seria 2532, 2533, vai, porque está quase no 2533. Eu acho que é válido marcá-lo. Eu vou arredondar aqui. 2533. E ele foi testado, né? Inclusive trabalha justamente aqui no momento que eu vos falo. Grande distância para a média, possibilidades factíveis aqui, chances reais de formação de um fundo. E aí nós temos o índice Nasdaq, que assim como Bitcoin Cash está para as criptomoedas, tem sido, não é o benchmark principal, mas tem sido o mais técnico. Na região aqui do fundo de fevereiro, distância para a média, gap aberto. Então, assim, eu acho que tem tudo para as bolsas americanas. Tem essa história de shutdown, se tiver algum lá, as tensões com a China arrefeceram. Então, a grande questão é o Fed amanhã, né, pessoal? Tem Federal Reserve. Então, dá a impressão que o mercado meio que embutiu o pior cenário e o que sair, o mercado faz um fundo, principalmente se estiver subindo desde amanhã, assim, aí já pode ser algum sinal que o mercado embutiu o pior cenário e começa a precificar o futuro. Então, antes de falar de BOVA11, IBOV e mini índice, eu vou falar dos pedidos do YouTube. Uma das ações que a galera pediu, ela vai ser feita aqui no TradingView, porque é a ação do Facebook. Eu acho assim, essa semana que antecede o Natal, ela é uma das mais complicadas para operar e a primeira semana do ano, principalmente para futuro. Semana que vem eu acho tranquilo, geralmente o mercado segue uma direção. A primeira semana, que vai ser aquela semana de 3 dias, né? Ela é meio chata, aí depois fica bacana. E a semana que vem eu gosto de operar também. Agora essa semana antes do Natal, ela é... Camarada que for soft, como eu falei, aí ele questiona, o mercado não faz o que ele quer, daí ele fica bravo. Ixi, eu conheço essa história. Eu marcava imersão para essa época porque eu gosto justamente disso, né, do desafio. Então eu fiz muita imersão, fazia sempre no Rio de Janeiro. Nessa época do ano, aí voltava para as festas. Pessoal, me pediram a ação do Facebook, né, FBOC 34. Eu acho que está correto aqui, né? Eu acho que a ação aqui está com BMF Bovespa, deve ser uma BDR. Tá bem craquelado esse gráfico, talvez tenha baixa liquidez mesmo. O que eu vejo aqui, apesar dos pesares, é um possível ombro-cabeça-ombro invertido, essa ação acima da média. Então seria uma provável compra de oportunidade aqui. Ok? Vejo dessa forma. Aí nós temos aqui ENEV 3 como outro pedido. E o meu fone, ele insiste em não parar no lugar. A Eneva, pessoal, ela foi uma ação que ela teve 2 momentos de compra. Esse fundo duplo aqui, depois do triângulo, ambos nós falamos aqui no canal. Agora atingiu o alvo, né? Então, eu particularmente colocaria como objetivo esse topo, 16,20, ela atingiu, está longe de média, fazendo uma estrela cadente, simples assim. A memória é muito forte, não vai ser fácil cair, mas alvo é alvo, eu colocaria o meu lucro no bolso. Você fala, professor, mas eu estou comprado, eu quero manter o ativo. O trabalho faz o seguinte, hoje marcou o pico, né, do movimentação. Você marca a mínima 15,92, dá uns
7, 8 centavos ali de tolerância, e se fechar abaixo desse ponto marcado, é fechamento por quê? Porque a volatilidade histórica baixa. Aí você vende, finalzinho no leilão, bota o lucro no bolso. Aí nós temos Even 3. É um caso parecido, né? Ela deu algumas oportunidades no meio do caminho, fez um mega pivô de alta aqui e atingiu uma região de forte resistência, região de 6,10, 6,15, e eu venderia aí aquela mesma história do stop inteligente, né? Você pega o pico, né, que foi nesse dia aqui, onde marcou a máxima, 6,20, a mínima 5,99. Você dá uns 5, 6 centavos, marca ali um 5,91, 5,92, 5,93, 1,5%, depende de 5,95, vai. Fechou abaixo, vende, lucro no bolso seria a minha estratégia. E por fim não, né? Nós temos mais duas, Rail 3 e Log N3. Então temos aqui a Rail 3, que é a ação da Rumo. Às vezes a gente olha o gráfico e fica dizendo, cara, mas será que a Rumo vai cumprir esse topo duplo? Lembra que a gente comentou, pessoal, o alvo era aqui no 15,85, ela cumpriu, ó, veio no 15,80 e agora está de lado aqui. Eu não compraria, a assimetria, na minha opinião, não favorece a compra. Poderia se pensar em compra sim, em caso de rompimento 16,64 no intraday até, porque ela viria na máxima histórica aqui de novo. Acho que é a máxima histórica, né? Isso. Muito. Só que ela tá com uma cara aqui de um ombro, cabeça a ombro aqui, então tem que ficar esperto. Mas se esse padrão, quando ele é frustrado, geralmente gera um movimento importante posteriormente. Aí tem a Log N3. O movimento, inclusive, deve ter sido pessoas... Não foi a mesma pessoa, mas por coincidência, padrões parecidos com a Enev e com a Even, né? A Log é a mesma coisa, ela fez um grande movimento. Como é que você opera um papel desse? Você pega a máxima do movimento, 8,84, e a mínima desse candle, 8,21. Quando você tem a perda, no caso como a ação é volátil no intraday, então a perda de 8,21, você poderia colocar ali 8,15 como tolerância, você vende e coloca o lucro no bolso. Então, se eu tivesse comprado, acionaria o meu stop inteligente para realizar lucros hoje, ok? Então é uma ação que pode buscar a média, talvez os R$7 ali tranquilamente. Muito bem. Então vamos falar de Bova. Mercado fechando agora, como eu mostrei aqui no leilão, né? Petrobras na mínima, petróleo pesando muito. Se o petróleo reagir, de repente amanhã pode abrir com gap de alta, mas o grande negócio mesmo é o Fed. Aí temos que é o Banco Central Americano, Federal Reserve. Aí temos o BOVA11, o BOVA11 subiu, né? Nós traçamos essa LTA aqui em marrom e esse padrão aqui é um arame de fundo. Apesar do movimento anterior ser lateral e curto, é um arame de fundo. Simples assim. Será que o BOVA11 fechou? Tá fechando, né? Daqui a pouco ele fecha aqui. E é isso, é um padrão sobre um suporte importante e tal. No caso do Ibov está fechando também. O Ibov, ele também faz algo parecido, né? Parecido com arame sobre essa LTA. Bom volume. E é isso, né? Um sinal aqui. O ponto alto, eu acho assim, né? Tem um ponto alto, que é a máxima da semana anterior, 88,385. Mas tem esse ponto aqui que é 88,185, que se ele for rompido faz um pivô de alta, e aí levaria a máxima da semana passada até com facilidade. Seria mais ou menos o seguinte, no BOVA11 o ponto seria 85,04 do pivô, e a máxima da semana passada 85,17, tá bem próximo aqui. E no caso do mini índice, que está aqui em leilão, né, a gente vê preço teórico aqui 87,385, acabou de finalizar aqui o leilão, 87,385, né? O que o gráfico aqui nos diz? Primeiro que devolveu toda a alta no final, né? Eu estava fazendo uns estudos aqui quando eu ia começar a gravar e estava 400, 500 pontos acima desse patamar,
mas é também um arame, ok? Sobre essa outra LTA aqui traçada em vermelho, acho que é o que faz mais sentido, essa marrom não chegou a ser tocada. O ponto que aceleraria a compra 89,045, confirmaria o pivô. E a máxima da semana passada, logo acima, 89,165. Então, essa é a minha visão. E se você olhar um gráfico de 60 minutos, nós temos um triângulo. Ontem parecia que ele ia ser acionado para baixo, não foi. Hoje parecia que ele ia ser acionado para cima e também não foi. Assim como já tinha ocorrido no dia 11 para baixo e no dia 14 para cima. Então a briga é aqui no triângulo. Inclusive acima de 87,875 nós tínhamos um pivô, mas ele não desenvolveu-se. Ok? Então o dia D passou a ser amanhã com base nesse triângulo e no pivô no gráfico diário. Ok? Então, pessoal, é isso aí. Eu fico muito grato trazendo aqui para o YouTube, né? Eu peço que vocês deixem o like, compartilhem o vídeo, falem do canal. Se cada um falar para um colega, para um parente do canal, nós crescemos de forma orgânica. E participe da área de comentários, eu respondo tudo. Você é bem-vindo. E quando a pergunta vem por e-mail, eu respondo também. Mas quando vai ali no canal, eu também respondo, obviamente, mas aí todo mundo aprende, vivencia aquela situação. Como nós somos uma família, uma comunidade, nosso intuito é crescer e aprender junto. Inclusive, para me apresentar em alto nível, eu tenho que estar sempre estudando, dialogando, e isso me faz muito bem. E também para os investimentos acaba sendo uma troca, né? E assim seguimos firmes na luta. Caros, até amanhã, se Deus quiser. Bons estudos. Meu, muito obrigado. Eu vou para o amigo secreto de um dos negócios que eu tenho aí. E a galera tá lá me esperando, eles vão começar 19h30. Um forte abraço, meu, muito obrigado mais uma vez. A audiência de vocês é uma honra. Valeu!